Eu tenho um lugar que eu gosto muito, um lugar onde eu me sinto muito bem, que eu gosto de ir, que eu posso ir às vezes, que eu vou às vezes. E eu gosto muito porque lá eu me sinto bem. Eu me lembro dos detalhes desse lugar. Vocês têm algum lugar assim? Se vocês pensarem, vocês conseguem se lembrar de algum lugar assim? Pode ser um lugar que você tenha ido uma vez e gostaria muito de poder voltar, que você se lembra da sensação de estar lá. Vocês têm um lugar assim? Sim. Pois eu gostaria então de convidar vocês um minuto a fechar os olhos. A fechar os olhos e ir para esse lugar e imaginar ele existindo agora. Os sons, as cores. Isso é para vocês voltarem, tá? Podem voltar para cá. E quando a gente volta para cá, a gente está de novo, todo mundo aqui dentro desse mesmo teatro. Mas esse lugar, esses lugares todos, eles existiram aqui agora, quando a gente foi para lá, cada um de nós. E nas histórias, quando a gente entra juntos dentro de uma história, um conto tradicional, a gente pode ir todo mundo junto para um lugar que não é esse lugar, que não é um lugar só meu também, mas é um lugar para onde a gente vai todo mundo junto. É um lugar talvez acima dos lugares, um tempo acima do tempo, que se diz, com pessoas que estão acima de nós, pessoas, e que talvez sejamos nós mesmas pessoas, em outro lugar, nesse tempo acima do tempo. Dizem que era uma vez, lá na China, uma grande montanha, que era conhecida como a Montanha dos 5 Dedos. E era lá, no pé da Montanha dos 5 Dedos, que havia um vilarejo. Um vilarejo muito especial. Pequeno vilarejo no pé da montanha, mas que era muito especial, porque lá vivia um homem que tinha um dom. Esse homem, ele tocava flauta de bambu. Ai, mas ele tocava flauta de bambu tão bem, tirava da flauta de bambu um som tão bonito, tão melodioso, como ninguém nunca tinha ouvido outra pessoa tocar. Dizem que o som que ele tirava da flauta de bambu era tão bonito, mas tão bonito, que os pássaros paravam de voar em pleno voo e ficavam ouvindo. Que o som que ele tirava da flauta era tão bonito que os camponeses, quando estavam trabalhando no campo, paravam com a enxada no ar e esqueciam do que estavam fazendo. Que os velhos se sentiam rejuvenescer e que as crianças paravam no meio da brincadeira só para ficar ouvindo. Depois elas voltavam a brincar. Ele tocava flauta de bambu tão bem, mas tão bem, tão bonito, que as pessoas pensavam que ele não devia ser desse mundo. Ah, ele não era um simples mortal. E as pessoas chamavam ele de tocador de flauta celestial. Pois esse homem, além de tocador de flauta, ele era também pescador. Era ele que trazia os peixes para o vilarejo e os camarões de longe, porque o vilarejo, que era no pé da montanha dos 5 Dedos, não ficava perto do mar, não. Ele tinha que caminhar durante 5 dias e 5 noites para pegar peixes dos mares do sul. E mais ainda, 8 ou 9 dias para chegar até os mares do leste, onde ele pegava camarões. E no dia que essa história começa, o nosso homem tinha caminhado durante 5 dias e 5 noites até chegar lá nos mares do sul. E lá, ele se sentou num grande rochedo na beira do mar. Jogou a sua rede no mar, tirou do cinto a sua flauta de bambu e começou a tocar. Tocou. Gente, eu não vou tocar porque estraga, porque realmente...
E ele tocou. Só que o que ele não sabia, era que precisamente nesse mesmo instante, lá, dentro do mar, no fundo do mar, bem na reta de onde ele estava, o rei dragão dos mares do sul estava oferecendo um banquete para todos os seres imortais. Era um grande evento. E o rei dragão, com a sua cauda enorme de perder de vista, de dragão, vestido com uma toga verde de seda brilhante, seda pura, era na China. Cinto todo de pedras de jade, toda a volta na cintura de pedras de jade, era grande a cintura dele. E todos os seres imortais, cada um com uma roupa mais esplêndida do que a outra, com uma cara mais estranha do que a outra, todos eles estavam justamente com as taças levantadas e iam fazer um brinde, celebrando aquele encontro, quando de repente eles ouviram. Eles ficaram ouvindo o som da flauta de bambu que invadia o ar dentro do palácio, passando pela água. E alguns deixaram cair as taças. E ficaram parados. E todos eles ficaram paralisados, esperando aparecer o ser imortal que devia estar chegando atrasado para o banquete que estava fazendo aquele som maravilhoso. Eles ficaram ali esperando um pouco, mais um pouco, não veio ninguém. E o som continuava. E o rei dragão, então, saiu pela janela do palácio. Saiu e foi voando por dentro do mar, dos mares do sul, das águas do mar, até que ele chegou lá fora e lá no rochedo ele viu aquele homem que era um mortal sentado no rochedo e tocando flauta de bambu. Aí ele não pôde acreditar. E o tocador de flauta celestial que viu o rei dragão surgindo dos mares? Pôde acreditar menos ainda. E eles ficaram se olhando e o mais estranho veio a seguir, que foi que o rei dragão chegou perto do tocador de flauta celestial e pediu a ele para vir junto com ele para o palácio e se tornar professor de flauta do filho dele. Pense numa coisa estranha. Mas o tocador de flauta disse, bom, por que não? E lá foi ele, montado nas costas do rei dragão, para o fundo do mar, para dentro do palácio, onde ele foi apresentado ao seu aluno, o príncipe dragão dos mares do sul. E ele começou a ensinar o menino, primeiro a fazer uma flauta de bambu, perfeita, do jeito que ele tinha aprendido a fazer. E depois a tirar as primeiras notas, e a tocar. E ele foi ensinando tudo que ele sabia. Os dias foram se passando, e ele começou a sentir uma saudade de casa, o tocador de flauta celestial. Uma saudade da casa dele lá. Ai, era tão grande a saudade que ele começou a sentir como se um dia demorasse 1 ano para passar. De tanta saudade e vontade de voltar para casa. E depois disso ele ainda ficou lá mais 3 anos ensinando o menino a tocar flauta. E foi só depois de 3 anos que ele sentiu que ele já tinha ensinado ao menino tudo que ele podia. Ele então pediu licença ao rei dragão para ir-se embora, voltar para a casa dele. E o rei dragão disse, pois, claro que sim. Você já ensinou meu filho tão bem a tocar flauta de bambu como eu nunca podia imaginar. Mas antes de ir embora, você vai à sala do tesouro e você vai escolher 2 presentes. Filho, leve seu professor à sala do tesouro. E lá foram eles. E quando eles chegaram na sala do tesouro, que o príncipe dragão abriu as portas, o tocador de flauta olhou em volta. E ele viu, numa parede, prateleiras com montes e montes e montes de pedras preciosas. De todas as cores, verdes, vermelhas, azuis, brancas, violetas, amarelas, cada uma com um brilho mais forte do que a outra, cada uma de um tamanho. E na outra prateleira, na outra parede, tinha prateleiras e mais prateleiras cheias de barras de ouro. Umas enormes, outras pequenas, umas fininhas. Mal dava para olhar para aquela parede, o tamanho era o brilho que vinha daquelas barras de ouro. E em outra parede, tinha cestos de bambu, ou cestos feitos de palha, pendurados na parede. Cestos feitos de palha de todos os tamanhos. E em outra parede, na última, tinha um armário. E dentro desse armário, capas de chuva, feitas de junco. E então, o tocador de flauta se aproximou dessa parede onde estavam todas as cestas
E ele pegou uma cesta, que era de um tamanho ótimo para ele. Ele viu um jeito de amarrar a cesta no cinto. E amarrou. E depois ele foi direto na parede, onde tinha a estante cheia de capas de chuva. E ele abriu. E ele olhou e escolheu uma que era bem do tamanho dele. Ele pegou a capa de chuva de junco, colocou nos ombros, acomodou a cesta e a capa. E disse para o aluno dele: pronto, meu filho, já estou pronto para ir embora para minha casa. E eles saíram da sala do tesouro. O filho do rei dragão perguntou: mas professor, por que você escolheu esses presentes tão simples? Você não viu as barras de ouro, as pedras preciosas que valem tanto? E o tocador de flauta riu e disse: mas meu filho, de que me servem barras de ouro, pedras preciosas? São coisas que perdem o valor com o tempo. Mas essa cesta de palha, essa cesta, eu vou poder pescar, eu vou poder trazer muito mais peixe para casa e ela encaixa de um jeito perfeito que não vai me fazer peso no meu cinto. E essa capa de chuva, olha como ela é perfeita, não passa uma gota de água. Eu vou poder pescar nos mares do sul, nos mares do leste, mesmo quando estiver chovendo. E assim dizendo, ele foi embora, se despediu do seu aluno e foi para casa. Caminhou, feliz que estava voltando para casa. 5 dias e 5 noites. E quando ele chegou em casa, ele colocou a cesta em cima da mesa, tirou a capa de chuva, colocou na cadeira, só que ele estava com uma fome. Ele começou a pensar em todas as coisas que ele queria comer. Ai, se eu pudesse comer agora, eu estivesse prontinho. E aí, quando ele abriu os olhos, ele viu que aquela cesta não era uma cesta comum, era uma cesta mágica, porque ela estava cheia de tudo que ele tinha imaginado, do jeitinho que ele tinha imaginado. E depois, ele descobriu também, é claro, que a capa de chuva também não era uma simples capa de chuva feita de junco. Ela era uma capa de chuva que bastava ele vestir, pensar para onde ele queria ir. E em menos tempo do que se leva para contar, a capa de chuva levava ele para onde fosse. E assim ele continuou vivendo durante alguns anos, indo pescar nos mares do sul, nos mares do leste, pegar camarões sem precisar caminhar durante tanto tempo, trazendo sempre o peixe dentro da cesta. Até que um dia, ele sentiu que já tinha dado bastante tempo dele trabalhando desse jeito. E ele vestiu a capa de chuva, colocou a cesta de palha na cintura. E ele pensou para onde ele queria ir. E ele foi voando lá para o alto da montanha dos 5 dedos. E lá, no topo mais alto da montanha, ele começou a tocar a sua flauta. Tocou e tocou, espalhando alegria e amor por todos os habitantes da terra que podiam ouvir. E dizem que até hoje ele ainda está lá, no alto da montanha dos 5 dedos, tocando a sua flauta. E que se a gente prestar bem atenção no som do silêncio, a gente ainda consegue ouvir. Tocador de flauta celestial.